As nossas Bíblias no livro de Daniel, temos caminhado e meditado nesse livro aos domingos, em nosso culto vespertino. Daniel capítulo 3. Vou ler o capítulo todo até o versículo 30. Possamos prestar atenção no texto. Daniel capítulo 3, todo o capítulo. Assim diz a palavra do Senhor: o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de alto e 6 de largo. Levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, para que viessem à consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Nisto, o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas, no momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer que se não prostrar e não adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Portanto, quando todos os povos ouviram o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério e de toda sorte de música, se prostraram os povos, nações e homens de todas as línguas e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Ora, no mesmo instante, se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus. Disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, baixaste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, se prostraria e adoraria a imagem de ouro. E qualquer que não se prostrasse e não adorasse seria lançado na fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego, e trouxeram estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vós não servis aos meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estáis dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não a adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego ao rei: ó Nabucodonosor,
Quanto a isto, não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha do fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de fúria e transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abidnego, ordenou que acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava. Ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abidnego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Então, estes homens foram atados com seus mantos, suas túnicas e chapéus e suas outras roupas e foram lançados na fornalha sobremaneira acesa. Porque a palavra do rei era urgente e a fornalha estava sobremaneira acesa, as chamas de fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro a Sadraque, Mesaque e Abidnego. Esses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, caíram atados dentro da fornalha sobremaneira acesa. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Tornou ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando de dentro do fogo, sem nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Então se chegou a Nabucodonosor à porta da fornalha sobremaneira acesa, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abidnego, servos de Deus, do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram do meio da fornalha. Ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, os governadores e conselheiros do rei, e viram que o fogo não teve poder algum sobre o corpo destes homens, nem foram chamuscados os cabelos de sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheio de fogo passara sobre eles. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Portanto, faça um decreto pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, seja despedaçado e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abidnego na província da Babilônia. O livro de Daniel é muito peculiar. Nós vemos a ação de Deus sobrenatural sobre a vida deste servo, um jovem de 16, 17 anos, juntamente com seus amigos, seus irmãos ali de Israel, que foram passar uma temporada, na verdade, uma grande temporada na Babilônia. Nós sabemos que Daniel passou ali a sua adolescência, sua juventude, fase adulta e velhice na Babilônia. O texto fala que ele viveu mais de 70 anos ali. Um homem que foi fiel, um jovem que chegou com os princípios e valores da palavra de Deus, da Torá, foi ensinado pelos seus pais a respeito dos mandamentos da lei do Senhor, e dela não se desviara, dela permanecera fiel ao seu Deus. Por isso, nós vemos aqui na vida de Daniel um homem que temia a Deus, não temia aos homens, ele temia a Deus e servia de todo o seu coração ao Deus Todo-Poderoso, juntamente com seus amigos Sadraque, Mesaque e Abidnego. E diante agora desse capítulo que nós lemos, desse texto maravilhoso, deste milagre que aconteceu aqui, nós podemos perceber que esses homens, esses jovens, não se adoraram, não se curvaram diante da estátua de Nabucodonosor, que fez para a sua glória. Mas esses jovens, eles não se curvaram diante da estátua de Nabucodonosor. Meus irmãos, e nós vivemos num contexto difícil. Temos falado
que o livro de Daniel é para nós hoje algo muito parecido em relação àquilo que nós vivemos diante do mundo que nos cerca, diante do contexto que nós vivemos, no mundo cruel, no mundo cada dia mais quebrado pelo pecado, onde os homens seguem os seus corações, seguem os prazeres do seu coração, em satisfazê-los dia após dia. É nesse contexto que nós vivemos no trabalho, muitas vezes na família, na nossa cidade. Portanto, é preciso nós entendermos que nós estamos, de certa forma, num exílio. E lembrar as palavras de Paulo que nós não estamos aqui, nós não somos desta pátria, nós pertencemos à pátria celestial. Estamos de passagem aqui como peregrinos, neste deserto que nós vivemos. Portanto, nós precisamos ter a nossa mente, o nosso coração ligados no nosso Senhor Jesus Cristo, ligados na glória eterna, mas com os nossos pés caminhando aqui, sendo luz e sal deste mundo, testemunhando o amor de Cristo em nossas vidas, não se curvando aos ídolos deste mundo. E os ídolos, nós sabemos aqui que a idolatria é tudo aquilo que tira a primazia do trono do Rei da Glória, que é Jesus da nossa vida. Tudo aquilo que substitui o trono de Deus na nossa vida, o trono de Cristo em nosso coração, isso é idolatria. Eu sempre falo aqui que dentro do nosso coração, mesmo caído, né? Mesmo regenerado, nós temos uma natureza pecaminosa, existe dentro do nosso coração um trono e uma cruz. Um trono e uma cruz. E nós precisamos entender que a cruz que Jesus fala em nossa vida, ela é o lugar onde nós devemos morrer todos os dias para os nossos prazeres, para os nossos desejos, para aquilo que nos afasta de Deus. A cruz é o lugar de morte da nossa vida, porque se nós queremos ser discípulos de Jesus, Ele mesmo disse, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Se eu e você queremos ser seguidores de Jesus, discípulos de Jesus, é preciso morrer todos os dias, para nós, para as nossas paixões, para os nossos desejos, para a nossa carne, mortificando a nossa carne, naquela cruz, e deixando que Cristo reine soberanamente na nossa vida, para que Ele tenha um controle total e absoluto da nossa vida. É necessário isso. Todas as vezes que flertamos com o pecado, todas as vezes que caímos em tentação e assim pecamos, nós invertemos isso, nós crucificamos a Cristo de novo naquela cruz e sentamos no trono da nossa vida, para que nós venhamos a reger soberanamente e ter o controle total da nossa vida. Eu tenho falado aqui, já falei algumas vezes, que quando nós assumimos o controle da nossa vida, não dá bom, né? A gente geralmente vai errar. Agora, quando Cristo veio em nossa vida e nos transformou, como nós cantamos aqui, a partir desse momento, nós demos o controle para que Ele governasse a nossa vida, totalmente. Não é somente 50% agora. Não, Jesus, vamos fazer aqui uma cláusula de contrato, já que o Senhor me salvou. 50% o Senhor domina a minha vida e 50% eu mando, né? Vamos fazer um contratinho aí. Aquilo que eu achar melhor para mim, eu faço. Aquilo que eu vejo que não vou dar conta, eu entrego para o Senhor. Não. O contrato é de 100%. A compra de Jesus naquela cruz é 100% por nós. Ele é o nosso Redentor. Ele nos redimiu. O que é redenção? Ele pagou o preço. Ele pagou o preço por mim e por você. Nós estávamos caminhando para o inferno e Ele nos tirou do inferno com as suas mãos, com o seu poder naquela cruz, demonstrando o seu amor naquela cruz por mim e por você. Por isso nós devemos nos curvar diante dEle, não diante dessa sociedade, não diante dessa cultura que o tempo todo nos oferece ídolos. E como João Calvino disse, nosso coração é uma fábrica de ídolos. O tempo todo nós estamos criando ídolos para substituir Deus. E há vários tipos de ídolos na nossa sociedade. O ídolo é do dinheiro, da ganância, da luxúria, de tudo aquilo que faz com que o nosso coração possa se desviar dos caminhos do Senhor. E diante disso nós precisamos parar, analisar e pensar, diante de quem nós temos nos curvado neste presente século. Diante de quem é a nossa devoção. Não existe aquele negócio, eu não adoro ninguém. Não, você adora alguma coisa. Você adora alguma coisa.
Assim como Nabucodonosor, ele se adorava. Ele olhava para si e dizia: eu sou o cara, vou fazer uma estátua para mim. Tem muitas pessoas que olham no espelho e falam assim: louvado seja o meu nome, glorificado seja o meu nome. Há muitas pessoas orgulhosas e soberbas, achando que é alguém diante de Deus. Nós não somos nada diante do Senhor. Nós não somos nada, nós somos pó. Quem é aquele que pode dizer ao oleiro: o Senhor faz isso ou aquilo? Não, não há ninguém que possa confrontar o nosso Deus todo soberano. Nós devemos colocar a nossa cara no pó, dizer: Senhor, eu não sou nada sem o Senhor. Eu preciso do Senhor, constantemente. Nada posso fazer sem o Senhor, nada, nada. O ar que você está respirando aí, está entrando nos seus pulmões, é graça de Deus na sua vida, na minha vida. Se você está respirando, se o seu coração está batendo agora, é porque o Senhor está fazendo toda essa sistemática dentro de você, toda essa atividade complexa que é o corpo humano, para que você venha estar respirando, para que você venha estar vivo diante da presença do Senhor. É o Senhor que nos sustenta. E é Ele, diante dele, que nós devemos nos curvar. Diante dele que nós devemos nos curvar. E nós percebemos aí, meus irmãos, que há uma ordem da cultura que nós vivemos. A ordem da cultura é: curve-se diante de mim. Essa é a ordem dela. Curve-se diante de mim. Nós podemos perceber no texto, logo nos primeiros versículos aí, que o rei Nabucodonosor fez então essa imagem de ouro que tinha 27 metros de altura. Era alta, hein? 27 metros de altura, 60 côvados tem essa medição, 27 metros de altura, não foi qualquer imagem não. E ela tinha um quesito aí na sua composição, ela era toda de ouro. Olha só. 2,70 metros de largura, 2,70 metros de largura. E ele ergueu na planície de Dura, na província da Babilônia, o lugar mais visível daquele local, para que todos vissem que ele era o Todo-Poderoso. Olha a suntuosidade e o valor desse movimento. Os versículos 2 e 3, então, ele vai chamar as pessoas para que venham ver o que ele fez, venham adorá-lo, adorar a sua imagem. Ele chama os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os magistrados e todas as autoridades das províncias para assistir à dedicação da imagem que mandara erguer. Ele repete no versículo 3, esses oito tipos de pessoas, que não era qualquer um, era a nata da sociedade. Não era coincidência? No tempo que nós vivemos, quem são convidados para as grandes festas, para os lançamentos das grandes marcas, e as pessoas estão ali, visualizando esses homens, essas mulheres, o poder que está sobre eles, e nós percebemos que muitas das vezes nos curvamos diante dessas imagens. Olha, o texto continua no versículo 4. Nisto o arauto apregoava em alta voz e ordenava aos povos, nações e homens de toda língua. Olha só a amplitude disso, era global. Era para chamar a atenção mesmo de todos. Versículo 5. No momento em que ouvirdes então a trombeta de todos aqueles instrumentos, vocês devem se prostrar em terra e adorar a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor ergueu. Aqui não era tudo misturado não, tá, gente? O texto dá a impressão que ia tocar tudo ao mesmo tempo. Não, era uma orquestra muito bem afinada, muito bem ensaiada. Era um negócio chique, um negócio bem feito. Olha só como é que às vezes a cultura, a sociedade, o ímpio faz as coisas tão bem feitas em relação muitas vezes a nós como cristãos, que fazemos a obra do Senhor de qualquer jeito. E a Bíblia fala que maldito é o homem que faz a obra do Senhor relaxadamente. Nós falamos domingo passado a respeito de nós vivermos como cristãos, fazendo as coisas com excelência, com competência. Deus nos chamou para isso.
Deus quer que nós fazemos aquilo que Ele nos deu para fazer, com dons e talentos, para a glória dEle. A Bíblia diz que quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei para a glória de Deus. Aonde Deus te colocou, aonde Deus te plantou, como marido, como mulher, como filho, no seu trabalho, na escola, em qualquer lugar, faça para a glória de Deus. Às vezes você olha para o homem, não vou fazer por causa do homem. Meu irmão, você é um cristão. E o cristão, a partir do momento que tem a vida transformada por Cristo, ele vai olhar para esse mundo diferentemente. A cosmovisão cristã, ela é diferente, porque nós olhamos este mundo, essa cultura, com os olhos, com óculos do Evangelho. Por isso que o cristão é diferente de como ele administra suas finanças, de como ele trata a sua esposa, de como ele trata o seu marido, de como ele trata os seus filhos. É diferente, porque há princípios e valores na palavra do Senhor que nos ensina, em todo momento, a glorificar o nome de Deus e a honrar o nome de Deus pelas nossas atitudes, pelas nossas palavras. O cristão, ele foi chamado, como nós cantamos aqui, das trevas para a luz, porque o nosso Deus é um Deus de luz. Nas trevas quem trabalha é o capeta. Lá é o cenário dele, é o métier dele. Você pode ver, né? Tudo que é corrupção, tudo que é mentira, é tratado aonde? Nas escondidas. É na calada da noite. É ali que é feito as maracutaias. É no escondido. Não pode ver. Não pode. Meu irmão, nós estamos diante a uma palavra que em latim, que é coriandel. Essa palavra em latim significa, para um crente, que ela é o crente o tempo todo diante da face de Deus. Coriandel. Nós estamos diante da face de Deus 24 horas. Até dormindo você está diante da face de Deus, não é isso? Que Deus dá aos seus amados enquanto dorme. Nós estamos diante do Senhor, por isso nós não devemos nos preocupar. É diante dele que nós devemos viver. A nossa preocupação, como nós dizemos hoje pela manhã, como eleitos do Senhor, é viver uma vida santa e irrepreensível. É isso que nós devemos viver. Como nós aprendemos hoje, nós estamos estudando aí o livro de Efésios pela manhã, nós estamos aprendendo a viver como eleitos, que Deus nos chamou para viver. E é isso que nós devemos aprender diante de tudo aquilo que nos cercamos. A vida do cristão é diferente, cosmovisão cristã é diferente, a visão de mundo que nós temos, ela é vista pelo óculos do Evangelho, o Evangelho que é Cristo, o Evangelho que é de Gênesis a Apocalipse, o Evangelho que nos libertou, que nos transformou, e somos agentes, portanto, instrumento de Deus na vida das pessoas que nos cercam, para abençoá-las com os nossos dons e talentos. Foi para isso que nós chamamos, para a glória de Deus, para que o nome de Jesus seja honrado, testemunhado e não envergonhado pelas nossas vidas. Por isso nós devemos nos curvar diante dele, somente dele. Versículo 6, continua falando o texto: qualquer que se não prostrar e não adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha do fogo ardente. Então, aquele que não se prostrar, vai ter uma consequência, vai queimar na fornalha. Policarpo, ele foi um homem de Deus, nos primeiros séculos, e foi colocado diante dele uma situação em que ele deveria negar a Jesus, caso contrário ele seria queimado numa fogueira. Ele falou: pode queimar. Falou para o bonitão da alta lá: pode queimar, não me preocupe com isso. Você não vai se preocupar, você vai queimar rapidamente. Ele falou: tudo bem, eu posso queimar rapidamente, mas estarei na eternidade com o Senhor. Caso você não crê em Jesus, você vai queimar eternamente. Eu queimarei por alguns instantes, mas estarei na presença do Senhor. E diante dessa petulância que ele teve, né, ele foi colocado na fogueira. E a história diz que colocaram fogo e ele não se queimava. O fogo não queimava ele, ao ponto então deles matarem com uma lança, para que ele pudesse morrer, porque o fogo não consumia ele.
Ele morreu. Está na glória. Mas ele teve a coragem de não se curvar. Como muitos cristãos, hoje espalhados no mundo inteiro, têm a coragem de dizer, não, eu não vou me curvar diante de uma cultura, diante de um Deus falso. Eu vou me curvar somente diante de Jesus. Estão sendo mortos e estão sendo perseguidos e mortos por esse posicionamento. Nós devemos agradecer ao Senhor porque nós vivemos num país, por enquanto, livre, para adorar, para louvar ao Senhor. Nós temos as nossas portas abertas, podemos falar, por enquanto, né? Nem tão assim, por enquanto, porque ainda está havendo muita perseguição, já está começando a haver a perseguição de pastores em relação àquilo que eles falam, àquilo que eles pregam no púlpito, mas ainda nós temos uma certa liberdade, uma grande liberdade em relação a muitos cristãos que estão espalhados no mundo. Nós temos esse privilégio de podermos nos reunir aqui, louvar a Deus, de você professar sua fé aonde você vai, e você não vai ser perseguido ao ponto de matarem você pela sua fé. Você pode ser perseguido por você ser um cristão, e a palavra do Senhor fala, né, que aqueles que seguem, Jesus mesmo disse, se eles me odiarem, eles vão odiar vocês também. Nós podemos ser odiados por algumas pessoas, mas não tem problema. Jesus disse isso. Mas que possamos perseguir, possamos perseverar diante de todas as pressões que nós temos, diante de todas as retaliações, e até inclusive perda de privilégios, porque muitas pessoas perdem privilégios nas suas empresas, nos locais de seu trabalho, até mesmo na escola, numa universidade, por serem fiéis ao Senhor, por não entrarem no esquema, não se conformarem com esse presente século. É o que diz ali em Romanos capítulo 12, onde Paulo fala aos romanos, não vos conformeis com este presente século, mas transformais pela renovação da vossa mente. O cristão ele tem o quê? A mente de Cristo agora. E nós devemos transformar o lugar, nós somos agente de transformação onde nós estamos, porque nós temos a mente de Cristo. E ali Paulo fala, não vos conformeis com este século. A palavra ali no original diz, não entre no esquema deste século. Quantas pessoas têm entrado no esquema deste mundo? No esquema de corrupção, no esquema de mentira, de roubo, de fofoca, tem se curvado a esses deuses que são mentirosos. E nós devemos nos curvar apenas diante do Senhor, porque é uma coisa até que eu falo lá em casa, para o Isaac, né, 5 anos, eu falo para ele assim, filho, papai quer que você seja um menino de Jesus, um homem de Jesus, e que você fale sempre a verdade, sabe por quê, meu filho? Sabe por quê? Porque mesmo situações que você fale a verdade, você pode ser prejudicado por falar a verdade. Você sabia disso? É mesmo, papai? Você pode ser prejudicado. As pessoas podem te perseguir, podem não gostar de você, mas fale a verdade. Sabe por quê? Porque se você falar a verdade, você vai estar ao lado do dono da verdade, que é Jesus, e Ele vai te defender. Ele vai te defender. Diante de todos, se você está com Jesus, você é maioria, meu filho. Gerando temor e tremor no coração do meu filho, para que ele trema e se curve apenas diante de Jesus. Esse é o desafio de nós como pais, fazer com que os nossos filhos se curvem apenas diante de Jesus, não diante de um sistema, mesmo que sofram perseguições, mesmo que percam privilégios dentro da sua empresa, do seu trabalho, na universidade, não importa, Jesus vai honrar eles, assim como tem honrado a nós. Que nós possamos apenas curvar diante desse Deus maravilhoso, diante desse Deus que cuida de nós, diante desse Deus que o tempo todo, em meio à guerra, em meio às adversidades, nós temos a paz de Cristo. A paz de Cristo, que inunda o nosso coração. A paz não é a ausência de guerra, não é a ausência de sofrimento, não. A paz é no meio de tudo isso que nós vivemos. Nós temos a paz do Senhor, a tranquilidade de viver em situações de extrema complexidade. Nós temos a paz de Cristo, nós respiramos e tranquilizamos, porque nós estamos na mão do nosso bom Jesus, do nosso bom pastor, que cuida de nós, que nos alimenta, que nos leva a pastos verdejantes, que nos guia por veredas da justiça, por amor do seu nome, que nos leva a águas tranquilas,
para descansar a nossa alma em meio a tudo aquilo que nós passamos. Esse é o nosso bom pastor. Se ele for o seu pastor, nada vai te faltar. Agora, se ele não for o seu pastor, tudo vai te faltar. Tudo, absolutamente tudo, inclusive a paz, que todo mundo procura, mas que não acha, porque só em Jesus nós temos a verdadeira paz. A paz que o mundo não pode dar, a paz que muitas vezes nós nos curvamos diante do mundo para ter, ela não vai te dar, porque é falsa, é um falso Deus, é mentiroso, é isso que o diabo faz. Ele é um enganador, ele engana, e tem enganado muitas pessoas, inclusive cristãos, quando se curvam diante dele. Então, se curve apenas diante do Senhor, apenas diante dele, em meio a tudo o que você tem vivido. Versículo 12, continua o texto então dizendo, olha a perseguição aí, para os cristãos, para os judeus. Há uns homens aí, que são judeus, que tu constituíste sobre o negócio da província da Babilônia, sobre os negócios da província da Babilônia, e os nomes deles são Sadraque, Mesaque e Abidnego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti, a teus deuses não serve, nem adoram a imagem de ouro que levantassem. Olha aí, olha a retaliação, olha a inveja desses homens. As pessoas falam assim, olha, a inveja pega em cristão, olho gordo pega em cristão. Ô, meu irmão, isso aí não pega na gente não, pode ficar tranquilo. Não precisa colocar a espada de São Jorge lá na porta lá para te defender, pode ficar tranquilo. Quem nos defende é Jesus, Ele é o nosso Senhor. Então, quanto a cristão, não tem inveja, olho gordo, meu irmão, nós somos protegidos pelo Senhor de todas as coisas, pelo Criador, pelo Deus, pelo Senhor dos exércitos. Quem tentará contra o braço forte do Senhor? Quem há de impedir? Agindo Deus, quem impedirá? Quem vai impedir? Existe algum ser na terra, no universo, que impeça o Senhor? Não há ninguém. É diante desse Deus que nós estamos. Por isso, meu irmão, fica tranquilo, que inveja não pega no crente não, olho gordo não pega no crente não, isso aí não existe, diante daquele que foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, é salvo em Cristo Jesus, vive na luz, é ovelha do seu rebanho, do seu pastoreio. Esses homens aqui queriam derrubar, foram denunciados, olha, não está fazendo a coisa certa aí, né, de te adorar. E agora, como é que a gente faz aí, hein, rei? No versículo 17 e 18, olha a reação do rei. Se o nosso Deus a quem servimos, diante disso, dessa posição aí, o rei ficou furioso, mandou trazer eles diante dele, e o versículo 17 diz o que aí? Da resposta de Sadraque, Mesaque e Abidnego para o rei. Olha aqui, rei, se o nosso Deus a quem servimos quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantasse. Eu fico olhando a tranquilidade para falar isso aqui. Você consegue imaginar a tranquilidade? O texto traz essa tranquilidade daqueles homens que estavam em paz. Ô rei, é o seguinte, nós sabemos Deus que a gente serve. Se Ele quiser livrar da fornalha, beleza. Se não quiser também, tá? Tem problema, nós estamos com Ele, aqui ou na glória. O cristão tem essa certeza, de estar com o Senhor aqui ou na glória. Para que dúvida? Para que intranquilidade? Para que a ansiedade tomar conta do seu coração? O que você pode fazer ansioso? Você pode fazer alguma coisa? O que Mateus 6 fala? Você pode acrescentar algum côvado lá, no buraco que você vai enterrar? Porque o morto pode acrescentar, pode cavar sua cova? É isso que está dizendo aí. Você pode fazer alguma coisa por isso? Você pode acrescentar alguma coisa? A ansiedade vai te ajudar em alguma coisa? Se a ansiedade ajudar em alguma coisa, pode ficar ansioso, mas ela te ajuda em alguma coisa? Não ajuda. Porque Deus cuida da gente, é isso que Mateus 6 fala. A gente é cuidado por Deus, assim como Ele cuida dos pardais, Ele não vai cuidar da gente? Assim como o lírio dos campos se veste bem mais do que Salomão, em toda a sua glória, eu não vou cuidar de vocês? Buscar em primeiro lugar a sua justiça, e o Senhor vai acrescentar tudo aquilo que você precisa. Em Cristo Jesus é suprida todas as nossas necessidades. Por isso, para que ficar ansioso com o dia de amanhã? Viva o dia de hoje.
As pessoas estão presas em dois momentos, no passado e no futuro, é o que mais a gente vive. As pessoas vivem presas no passado e no futuro, não vivem o dia de hoje que o Senhor fez para o nosso deleite, para que nós pudéssemos glorificar o nome dEle. Viva o dia de hoje que Deus fez para você, meu irmão. Está difícil, está complicado? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos para frente. Vamos se curvar diante do Senhor. É diante dEle que nós devemos andar, sabe por quê? Há uma frase que diz assim, para que a gente possa permanecer fiel e caminhando nessa jornada que nós estamos vivendo aqui, nós devemos andar de joelhos diante de Deus, porque assim nós ficaremos em pé diante dos homens. Se curve diante de Deus e você andará reto diante dos homens. É isso que nós devemos entender, e diante desse texto maravilhoso aqui, dessa expressão de fé, desses jovens, eram jovens, tá, meus irmãos? Sadraque, Mesaque e Abdenego, em que diz, a nossa fé, nós não vamos trocar nada por Jesus, não. Pode queimar que não tem problema. Policarpo se baseou nisso aqui, provavelmente, nessa cena. Então, meu irmão, crê em Jesus. Esse é o sentido do texto. Eles não sabiam se seriam salvos ou não da fornalha. Essa é a questão. Se ele soubesse, ele poderia chegar de peito. É diferente quando você tem você sabe da notícia, né? Você sabe o que vai acontecer, você entra tranquilo, né? Na maioria das vezes assim. Se tem a notícia prévia, então você já sabe o que vai acontecer, é melhor. E quando você não tem? Aí é difícil. Esses jovens demonstram para nós que eles não saberiam o que iria acontecer. Deus não revelou para eles. Mas eles têm uma certeza, que Jesus é aquele que tem todo o poder em suas mãos. E se Ele quiser, Ele vai nos livrar. Se Ele não quiser, não tem problema. Nós permaneceremos fiéis ao Senhor. Então, a base desses jovens eram princípios e não circunstâncias. A base da fé desses jovens, vou repetir, eram princípios e não circunstâncias. Eles não olham para aquilo que está ao redor dele, que é o que geralmente a gente faz. A gente olha as circunstâncias, a gente olha o problema, a gente foca as adversidades e tiramos os olhos de Jesus. Não foi isso que aconteceu com Pedro? O que Pedro fez quando ele estava andando sobre as águas, que Jesus manda vir? Ele anda, está tranquilão, olhando para Jesus. A hora que bate um vento, diz o texto que ele olha, né, para o vento, ele olha para a preocupação, ele tira os olhos de Jesus e começa a afundar. E aí ele pede socorro, Senhor, me ajuda, e Jesus vai lá, pega pela mão e diz assim, homem de pequena fé, você tirou o olho de mim, colocou nas circunstâncias, permaneça com os olhos em mim. Está precisando de fé? Peça ao Senhor, Senhor, aumenta a minha fé. Sabe o que Jesus vai te dar? Mais provação. Essas são as orações perigosas, né, que a gente fala, Senhor, aumenta a minha fé. Então vai provação em cima de você, da cabeça do crente, porque é ali que você vai ser trabalhado, que você vai ser forjado, que você vai ser lapidado pelo Senhor. É na fornalha, é no fogo, que Deus vai trabalhar no nosso caráter, para que a gente venha exercer misericórdia, para que a gente venha exercer amor, para que a gente venha exercer perdão. É ali, meu irmão, é na traição, é no puxar do tapete, é no falar mal de vocês. Aí nós vamos exercer aí, vamos exercer tudo aquilo que é bom para nós, que é o fruto do Espírito. Não é o fruto do Espírito? O que é o fruto do Espírito? O texto fala lá que é o fruto do Espírito, não está no plural. O fruto do Espírito é, qual que é a primeira palavra? Amor. Então o fruto do Espírito é amor. É como uma mexerica, ou pocã, pode ser com o nome. Que o fruto é a mexerica, e os gomos dela, entendeu? O fruto do Espírito é o amor. E quais são os gomos? Mansidão, bondade, longanimidade, benignidade. O fruto é amor, meu. Para que a gente venha exercer o amor sobre a vida dos outros. Não é isso que o texto diz? Não é isso que Jesus resumiu, os 10 mandamentos 2? Amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a força e entendimento, é amar ao próximo como a ti mesmo. Amor. Amor. Para com Deus é amor para com o próximo. Como a ti mesmo. Exerça o seu amor próprio aos outros. É isso que Jesus está falando. Todo mundo se ama, meu irmão. Todo mundo se ama. Esse negócio de autoestima aí, você não vê nenhum versículo na Bíblia. E fortalecer o amor para que a sua autoestima melhore. Você tem algum versículo que fala sobre autoestima na Bíblia? Mostra para mim que eu não conheço. Essa palavra autoestima é de agora. E daí, para massagear o ego, você precisa estar bem, você precisa ouvir palavras que te agradem. O púlpito está cheio de pessoas assim, de pastores pregando assim.
Você precisa sair dali nas nuvens, né? Tranquilo, continuar a vida que você está bem resolvido, bem amado. As pregações é para massagear o ego. Meu irmão, a gente não precisa de autoestima, não. A gente já se ama o suficiente. Por isso que Jesus falou: ame ao próximo como a ti mesmo. A gente já se ama demais. Por isso, com esse amor que você se ama demais, ame o próximo. É isso que Jesus está dizendo. Ame o próximo. Mas o amor, como diz Jesus, se esfriaria de muitos. E tem se esfriado. Porque nós estamos se curvando diante dessa cultura, diante de falsos deuses, que aparentemente aos nossos olhos nos desperta para algo que pode ser melhor para nós, mas nós já temos o melhor, que é Jesus. Nós temos tudo que nós precisamos, Jesus. Tudo. E aí nós precisamos orar como João Batista, que ele cresça e que eu diminua. Olha a vida desse homem, olha a vida de João Batista. Possamos ser como João Batista, que possamos ser como Daniéis, como amigos de Daniéis, que a base da sua fé eram princípios e não circunstâncias. Meus irmãos, a ética cristã, ela não é circunstancial. Vou repetir. A ética cristã, ela não é circunstancial. Viver a partir de uma ética baseado em princípios e não em circunstâncias, implica em fazer o que é certo, simplesmente porque é o certo a ser feito. O que é certo ser feito? É o que a palavra de Deus diz. Então faça, cumpra, obedeça. É melhor obedecer do que sacrificar. Obedeça ao Senhor. Obedeça de todo o seu coração. Uma das coisas que o pai mais gosta de um filho, quando ele faz o quê? Quando ele obedece. Nossa, eu fico extasiado quando Isaac obedece. Eu falo, nossa, filhão, você alegrou o coração do papai, porque você obedeceu. É mesmo, papai? Obedece mais, você vai alegrar mais o coração. Assim é Jesus. Quanto mais você obedecer a ele, mais você vai alegrar o coração dele. Quanto mais você querer viver para os seus desejos, para os seus prazeres, para o seu egoísmo, para o seu orgulho, você vai entristecer o coração de Deus. Faz isso não. Ele é seu maior amor. Faz isso para ele não. Faz isso não. Nabucodonosor, então, nos versículos 19 e 20, ele fica o quê? Furioso. Então, Nabucodonosor se encheu de fúria e, transtornado o aspecto do seu rosto contra Mesaque, ele acendeu a fornalha e jogou eles lá 7 vezes. E o que aconteceu? Olha o rumo da história que aconteceu. Até os soldados que colocaram Sadraque, Mesaque e Abednego lá, eles se queimaram na boca da fornalha. Foram para o saco, logo no começo, e aqueles homens ficaram lá dentro. E aí, versículo 24 e 25. Então o rei Nabucodonosor se espantou, levantou-se depressa e disse aos seus conselheiros: peraí, nós não lançamos ali 3 homens atados no fogo? Sim, responderam, é verdade. Mas espera aí, eu vejo 4 homens que andam, que passeia, olha só, olha a tranquilidade, o texto usa passear, estou tão tranquilo lá dentro, como assim? E sem nenhum dano, e o aspecto do 4º homem é semelhante ao que? Um filho dos deuses. O texto aqui, filho dos deuses, está se referindo a Jesus, não era um anjo não, era Jesus, que estava com eles. Jesus estava com eles. Se Jesus está conosco, nós não precisamos temer mal algum. Não é isso? O que diz o Salmo 23, quando eu comecei aqui? Leva a paz e tal. E o que diz o versículo 4? Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Teu bordão e o teu cajado me consolam. Esses homens, eles amavam a Jesus. Eles não temiam o vale da sombra da morte. Eles não temiam a fornalha. Aqui você não venhamos a temer a fornalha. Porque Deus, muitas vezes, Ele não vai nos livrar da fornalha, mas vai nos livrar na fornalha. Pegou aí? Deus não vai nos livrar, na maioria das vezes, da fornalha, mas na fornalha que o Senhor nos livra. Porque Ele está conosco. E mesmo se não livrar, a gente está na glória. Pode ser uma doença, uma enfermidade, um acidente, estamos na glória. Um problema que você não consegue resolver, está na mão de Deus.
Você está em oração pelo seu filho, você está em oração pelo seu marido, pela sua esposa, e está ali, você está colocando diante do Senhor. O problema está aqui, Senhor. Eu não consigo resolver, mas o Senhor sabe. O Senhor resolve. O Senhor é o melhor que tem para resolver. Então eu descanso no Senhor. Espero em Ti. Faça-se a Tua vontade, não a minha. E com isso, a paz enche o seu coração. Anda leve, sem fardo, sem jugo, porque você se achegou a Jesus, quando Ele disse: vinde a mim aqueles que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Eu darei o meu fardo, meu jugo. Meu fardo que é leve, meu jugo que é suave. Para de carregar peso nas costas, meu irmão. Às vezes está carregando marido, esposa, filho, não aguenta mais. Coloca aos pés de Jesus, Ele toma conta melhor do que você e eu. Apresenta lá. O fator de mudança na vida deles não é sua nem meu. Não é seu nem meu. É de Jesus. É de Jesus. Então apresenta Ele. Faça aquilo que precisa ser feito. Se curve diante dEle. E o mais Ele fará. Não é isso que diz Salmo 37:4? Entrega o teu caminho ao Senhor. O que mais? Confia nele e o quê? Entrega o teu caminho, meu irmão. Entrega o controle da sua vida a Jesus. Confia nele. Deixa com Ele. Ele resolve melhor do que você e do que eu os problemas que tem para ser resolvidos. Confie nele. Assim como mudou o rumo da história desses homens, versículo 28 e 30 a 30, diz aí: falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Olha só o que aconteceu com o homem. Glorificando o nome do Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou seu servo, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo e servir e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Portanto, olha só, vou baixar um decreto aqui, pelo qual todo o povo, nação e língua que disser blasfemo contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, não seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas em montura, porque não há outro Deus que possa livrar como ele. Aí já foi para o outro extremo, né? Ficou tão empolgado. Mas agora ele reconhece o Deus Todo-Poderoso. E aí, é algo que nós precisamos entender. O testemunho da nossa vida vai ser impactante para aqueles que estão ao nosso redor, porque é esse Deus que nós servimos. O mesmo Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego é o Deus que nós servimos hoje. Não é isso que diz a palavra? O nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. O nosso Deus é imutável. Nós mudamos o tempo todo. Mudamos de opinião, né? Como diz lá, né? Nós somos polarizados, né? Um dia a gente está bom, outro dia está ruim, mas Deus não muda. Deus não muda, Ele é imutável. É diante desse Deus que nós estamos. Por isso que venhamos a confiar nele, descansar e obedecer, para que Ele cumpre o seu querer em nossa vida. E aí termina o versículo 30 dizendo: então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abidnego na província de Babilônia. Meu irmão, o que nós aprendemos com isso? Seja fiel ao Senhor, viva a verdade, se prostre diante dEle e Deus vai te honrar. Deus vai te honrar. Seja fiel a Ele, às suas promessas, creia nele e Deus vai te honrar. Um dia eu estava passando um momento muito difícil, né? Terminar com essa. Nossa, não dava nada certo na minha vida. Sabe quando você tenta uma coisa, não dá, não vai, orando, jejuando, nossa, não vai para frente, o trem não vai. Aí um dia minha mãe, né? Ô filho, o que está acontecendo, né? Tem orado por você e tal, eu vejo que está travado, está alguma coisa. Eu falei: mãe, eu não sei o que é, mas eu estou sendo fiel a Deus, e eu sei que um dia Ele vai me honrar. Pode ser amanhã, daqui 10 anos, 20 anos, mas um dia eu tenho certeza que Ele vai me honrar. Seja fiel ao Senhor. Seja fiel ao Senhor, Ele vai te honrar. Aonde você está? A circunstância que você esteja passando, honre a Deus. Seja fiel a Ele, se curve diante dEle, não diante das vozes deste mundo, não diante das vozes dessa cultura, dessa sociedade pagã, ímpia, que não teme a Deus, que não ama Jesus. Você ama Jesus, você serve a Jesus, se curve diante dEle. Não renda-se a outras opções, a outras fantasias, a outras ilusões. Se renda àquilo que é real, verdadeiro, ao Senhor Jesus Cristo, Senhor da minha vida e da sua vida. Que Deus te abençoe e guarde em nome de Jesus. Feche teus olhos, coloque sua vida diante do Senhor. Derrame seu coração diante dele aí.
seus desafios. Talvez você esteja se curvando diante de outros deuses, pelo desespero, pela falta de esperança. Mas essa é a noite para você dizer: Senhor, eu estou aqui de volta. Eu sou fraco, sou necessitado, pobre, nu, necessitado, mas eu preciso do Senhor. Me ajuda, me perdoa. Eu nasci para te adorar. Venho, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Venho, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar, pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor, pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor.
Essa é a nossa oração a Ti, Senhor. Esse é o nosso desejo de caminhar ao Teu lado todos os dias da nossa vida. Se um dia nós saímos, que possamos escutar uma voz atrás de nós dizer: este é o caminho, siga por ele. Que possamos ter ouvidos para ouvir a Tua voz, ouvidos para obedecer a Tua voz, porque nós nascemos para Te adorar, Senhor. E que esse seja o desejo do nosso coração, Senhor. De obedecer a Tua voz, de obedecer a Tua palavra, de sermos testemunha eficazes do Teu nome aqui na terra, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Perdoa os nossos pecados, a nossa omissão. Perdoa muitas vezes por nós curvarmos diante de ídolos, de deuses falsos, mentirosos, que falam para nós uma coisa, mas nós sabemos que são falas que nos levará a caminhos de morte, caminhos distantes do Senhor, para longe de Ti, Senhor. Livra-nos do mal, como diz a Tua palavra. Livra-nos do mal, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a fugir do pecado, a vencer as tentações. É o que nós te pedimos em nome de Jesus, Senhor. Abençoe o Teu povo aqui, para que possamos ser testemunhas fiéis do Senhor, em saber que, diante de tudo que nós estamos vivendo neste mundo, nessa sociedade, numa cultura que anda e vive longe do Senhor, que possamos proclamar a Tua verdade, que possamos defender a Tua verdade a qualquer custo, Senhor, mesmo que nos traga prejuízo, diante de situações que nós poderíamos dizer: não, eu vou dar um jeitinho aqui, não, que possamos fazer do jeito do Senhor, e nós colheremos frutos maravilhosos, quando nós servimos ao Senhor, quando nós somos fiéis ao Senhor. Ajuda-nos, Senhor, aumenta a nossa fé, para que possamos viver segundo a Tua palavra, não segundo aquilo que nós achamos, mas segundo aquilo que o Senhor tem certeza a respeito de nós, que possamos viver para a honra e glória do Teu santo nome, e veremos maravilhas, veremos milagres, veremos o Teu sobrenatural agindo sobre as nossas vidas, pois sabemos que nós vivemos no ordinário e temos as bênçãos do Senhor, mas nós sabemos também que diante de todas as situações, o Senhor pode fazer coisas que nós nem imaginamos, porque a Tua palavra diz que não adentrou ao coração um homem, nem aos pensamentos, aquilo que o Senhor pode fazer em nós e através de nós, para a honra e glória do Teu santo nome, porque o Senhor é um Deus que trabalha para todos aqueles que creem no Senhor, que vivem segundo a Sua vontade, segundo os Seus mandamentos. É o que nós Te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e as ternas consolações do Espírito Santo de Deus repouse sobre nós, o Teu povo reunido aqui, sobre toda a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe, dê uma boa semana na Sua presença, debaixo da Sua paz, se curvando apenas diante dEle, fazendo a Sua vontade.